Para a nossa instrução nessa noite, eu convido a igreja a abrir a Escritura Sagrada no Evangelho segundo João, capítulo 7. Evangelho segundo João, capítulo 7, faremos a leitura dos versos 32 a 36. A nossa expectativa, mais uma noite, é que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, como foi orado, que o Senhor nos confronte, que Ele nos edifique a fé, para que possamos glorificá-lo no decorrer da semana. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 7, verso 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de ensinar? Que significa de fato o que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Um escritor, primeiro-ministro do Reino Unido, chamado Benjamin Disraeli, ele, escrevendo acerca de liderança, muito bom o que ele disse. Ele disse o seguinte: o segredo do sucesso na vida é o homem estar pronto para o seu momento quando ele chegar. Ele estava falando acerca de liderança. Todavia, quando eu li essas palavras, eu apliquei a mim mesmo também acerca da salvação. Por que é que eu fiz isso? Porque eu lembrei da primeira Bíblia que eu ganhei na minha vida. Há 25 anos atrás, no ano de 1999, eu tinha outras expectativas de vida, outros planos. E um jovem na cidade de Porto Alegre, de 16 anos, ele me entregou a Bíblia. Eu tenho ela até o dia de hoje. Ela está que se eu mexer nela, ela rasga sozinha. Mas eu tenho ela até o dia de hoje. Ele me entregou a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, estava escrito na capa algo que eu nunca mais esqueci. Assim: Antônio, aqui está a tática certa para você vencer o jogo da vida, onde o vencedor estará na glória com o Senhor Jesus. Irmãos, nunca mais eu esqueci. Nunca mais. Eu pensava de maneira diferente. Minhas ações, então, elas tinham outro norte. A partir dali, eu passei a pensar o que de fato seria vencer na vida. Eu passei a entender que era estar com Cristo, que era viver com Cristo e que era partir daqui com Cristo. Por que eu digo isso? Muitos entendem hoje que são vencedores. Você tem gente dando palestra e com a convicção de que venceu na vida, de que estão encerrando a jornada da vida e que venceram esse período. Isso é o que pensa o homem no seu estado natural, sem Deus, alheio de Deus. Mas o que ele não entende, e o que precisaria entender, é que quando chegar no final, ele ou ela descobrirá que encerrou essa vida em derrota, e que passou uma vida toda aqui nesse mundo e finalizou como derrotado, porque não estará com o Senhor. Não estará.
Hoje meditaremos a respeito disso, meditaremos acerca do homem no seu estado natural, como ele age, quais são as suas atitudes e uma palavra de Cristo entre estas atitudes, entre essas ações que serão descritas aqui. O que Jesus adverte quanto a isso? Nós vimos que na mensagem anterior, que após Jesus subir ao templo na festa dos tabernáculos em Jerusalém e falar acerca do seu ensino, dos versos 14 a 24 do capítulo 7, que seu ensino vinha de Deus, buscava a glória de Deus, denunciava a desobediência da lei de Deus e estava expondo o legalismo religioso judeu, a inconsistência do judeu. Dos versos 25 a 31, nós vimos então, a partir disso, a manifestação dos judeus habitantes de Jerusalém. Está aí no verso 25, que ao ouvirem as palavras de Jesus, eles discutiam entre si, e a discussão nós vimos que girava em torno da pessoa de Jesus. Quem ele é? Ou melhor, qual é a sua procedência? Qual é a sua origem? E diante do que diziam, Jesus ensinando do templo, Jesus levanta a voz e clama que ele é o enviado de Deus, ele é o Cristo, ele foi enviado pelo Pai, que esses judeus não conheciam a Deus. E nós vimos, em último lugar, nós aprendemos que ele está cumprindo o tempo designado por Deus. Jesus cumpre a agenda de Deus aqui nesse mundo. No verso 30 nos diz que uma parte da multidão não creu, queria prendê-lo. E no verso 31, onde nós encerramos, outros creram nele. No verso 31. Esse verso 31 aqui, ele prepara a cena para o texto que nós lemos agora, dos versos 32 a 36, que é a atitude dos líderes religiosos, fariseus e principais sacerdotes, para com Jesus diante do murmúrio, desse murmúrio da multidão. Eles vão reagir. Então eu quero meditar com vocês nessa noite a respeito desse tema: como age o homem em seu estado natural? Como age o homem em seu estado natural? Quais são as atitudes do homem em seu estado natural de queda, de pecado e de morte espiritual em relação a Cristo, em relação a Deus e as coisas de Deus? Os versos 32 a 36 nos mostram que o homem em seu estado natural age de duas maneiras, pelo menos nessa passagem que nós iremos expor aqui. E entre essas duas maneiras, uma afirmação séria, uma advertência séria de Jesus. Então vamos em primeiro lugar meditar aqui a primeira maneira em que age o homem em seu estado natural de morte. Verso 32, o homem em seu estado natural, ele faz oposição a Cristo. Ele se opõe a Cristo. Veja comigo aí. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Aqui você vê então a reação natural dos líderes religiosos ao ouvirem o cochicho da multidão. Qual era o murmúrio da multidão? A palavra murmúrio aqui não significa reclamação, mas era o cochicho entre eles. Primeiro eles disseram no verso 25 e 26, não é esse aquele homem que eles estão procurando matar? Jesus está ensinando no templo. Porventura as autoridades reconheceram que ele é o Cristo? E aí os fariseus estão ali. E aí o verso 31, alguns creram nele. Então quando o verso 32 diz, ouvindo a multidão murmurar estas coisas, ouvindo os fariseus, a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, eles percebendo que algumas pessoas, dentre a multidão, começaram a considerar que Jesus, aquele homem, poderia ser o Cristo, poderia ser o Messias, algo precisava ser feito imediatamente. Diante desse murmúrio a respeito de Jesus, o texto diz que os fariseus se indignaram, eles se opõem imediatamente. Eles chegam a um acordo com os principais sacerdotes e eles enviam guardas do templo, que eram os guardas do templo, para prender Jesus. Por que isso é importante dizer? Por que João disse isso? Porque o sinédrio da época, a alta corte judaica,
formada de 71 anciãos, era formado de fariseus e de saduceus. Os principais sacerdotes eram, na sua maioria, de saduceus, que era uma seita, era um grupo religioso judeu. Saduceus e fariseus viviam em conflito direto. Eles viviam em rixa por conta de algumas questões da lei, como por exemplo da ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição e em outras questões do Antigo Testamento. Você vê em Atos 23, Paulo coloca eles em conflito diante de uma audiência. Só que aqui, irmãos, eles unem forças contra o inimigo comum, que é Jesus. Você já viu essa história? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eles unem forças. Eles já tinham o plano de matar Jesus, capítulo 5, verso 18, depois da cura do paralítico no tanque de Betesda. E no início do capítulo 7, verso 1, por isso Jesus não vai a Jerusalém. Eles querem matá-lo. E agora eles tentam colocar o plano em ação. Agora a descrição é o plano em ação. Nós já sabemos, o texto já nos informou no verso 30, que isso não aconteceria agora, porque não havia chegado a hora de Jesus. Mas com todas as forças eles se unem para fazerem oposição ao Senhor. É isso que o ódio a Jesus faz. O ódio a Jesus leva pessoas que não se toleram a unirem forças contra ele e contra a sua igreja. É isso que acontece. O homem em seu estado natural de morte, debaixo do pecado, da queda, de morte espiritual, ele odeia Cristo. Ele odeia Cristo, ele faz oposição constante a Cristo, ao Evangelho de Cristo e à Igreja de Cristo. Nós lemos na liturgia João capítulo 15. Jesus disse em João capítulo 15, verso 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Vocês não são do mundo, eu escolhi vocês do mundo. Lembrem disso, Jesus diz: o servo não é maior do que o seu senhor. Assim como perseguiram a mim, perseguirão a vocês. É isso que está acontecendo aqui. Não entenda diferente disso. Isso é histórico. Aprenda com a história. Perseguições. Primeiros séculos da história da igreja, isso foi muito evidente. Perseguições, prisões, torturas, mortes cruéis, às vezes de maneira velada, dependendo do governo, às vezes de maneira mais acirrada, dependendo do governo, em países onde o cristianismo até hoje é odiado. Missionários morrem até hoje. Se você professa, veja o que eu estou dizendo, se você professa publicamente a sua fé em Cristo em seu meio social, não pense que você é amada, que você é amado. Isso é ingenuidade. Você é tolerado, você é tolerada e sim é respeitada e respeitado por questões sociais. Por questões sociais. Mas eles odeiam o teu Senhor. Eles fazem oposição no coração direto ao teu Senhor. E se for preciso, externamente, exteriormente. Porque assim é que age o homem em seu estado natural de queda e pecado e morte espiritual em relação ao Senhor. Talvez você já tenha experimentado isso na família. Talvez alguns de nós aqui já tenhamos experimentado isso na universidade, na escola, com zombaria. Se você acompanhou a abertura das Olimpíadas 2024, você percebeu isso. Você viu isso. Porque Paulo escreve a Timóteo dizendo: todos aqueles que desejam seguir a Cristo piedosamente padecerão perseguições. Você diz assim para mim: isso nunca me aconteceu. Aí eu respondo para você: faça o seguinte então, confronte a pessoa no seu pecado. Pregue o Evangelho e confronte ela, e chame ela ao arrependimento dos seus pecados. E a fé em Jesus Cristo, e você verá. Talvez você não tenha recebido isso ainda, porque você ainda não fez isso.
Confronte, pregue o Evangelho e você verá a oposição. Você vive num mundo pós-moderno, um mundo pluralista, um mundo marcado pelo existencialismo, que nega a verdade objetiva, que nega a verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Exponha a sua verdade e diga que essa é a verdade para você ver. Você vive num mundo onde é a chamada a tolerância ideológica, tolerância religiosa. Cada um crê do seu modo. Você não pode dizer nada. Você afirma assim: Cristo é o único caminho. Você ouve, você é um intolerante. Não é melhor o ecumenismo? Tolerância ideológica ou de comportamentos contrários à palavra de Deus, como a ideologia de gênero, por exemplo. Você se pronuncia, você fala alguma coisa contra a prática homossexual, você é taxado como homofóbico. Não é isso? Se você ensinar que só existe o gênero masculino e feminino na criação, isso foi estabelecido, você é taxado como homofóbico. Quando você se cala, você não tem problema. Tudo está certo. Mas quando a igreja se posiciona com a verdade, confronta o pecador no seu pecado, ensina o Evangelho de Cristo, chama ao arrependimento, chama a fé no Salvador, no Redentor, como o único caminho que pode nos levar a Deus, você verá a oposição. Você terá a oposição. Lembre que Jesus está pregando no templo. Por isso a oposição. O ódio a Jesus leva pessoas que não se dão bem a se unirem contra ele e contra a sua igreja. Você quer que eu prove para você na Escritura? Então abra comigo em Lucas 23, por favor. Rapidamente. Lucas 23, verso 11 e 12. Lucas 23, verso 11. Mas Herodes, juntamente com os da guarda, tratou-os com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. É isso que inimigos em comum fazem. Quando você fala de Cristo. Veja comigo Atos, capítulo 25, capítulo 4, desculpe, verso 25 e 27. Atos 4. Verso 26, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente ajuntaram-se nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel. É isso que acontece. Tem um comentarista que diz assim: Cristo tem o poder de unir opositores. Ele tem o poder de unir opositores. Eles tramam contra ele. Inimigos se unem contra ele. Assim nós vemos fariseus e saduceus aqui. Tudo o que puderem realizar para impedir o nome de Cristo ser conhecido, irão fazer, porque Cristo é o maior inimigo deles. Cristo é. Porque essa é a atitude do homem em seu estado natural. Mas eu diria algo para você aqui: não temas. Não tenha medo disso, não se espante. Ainda que o homem em seu estado natural, ele rejeite a Cristo, se oponha a Cristo, e a você continue pregando o Evangelho. Porque Deus irá salvar pessoas. Deus tem pessoas que Ele vai salvar. E Cristo tem poder para salvar. E o meio de Cristo salvar é pela pregação do Evangelho. Aqueles a quem Deus irá salvar, Ele vai salvar pela pregação do Evangelho. Pregue com confiança. Essa deve ser a sua confiança.
pregar o Evangelho, porque Cristo converte o pior dos pecadores, como eu e como você. Cristo pode fazer isso. Observe agora, versos 33 e 34, a advertência, a afirmação que Jesus faz a eles diante dessa atitude de oposição. A forma com que eles estão agindo. Vejam só. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Irmãos, que afirmação é essa? Que advertência solene, séria, urgente. Os planos de Deus estão se cumprindo. E Jesus está dizendo: eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Ele está falando o tempo inteiro isso no Evangelho de João. Eu vim levar avante os planos eternos do Pai. Daqui a pouco eu retornarei para o Pai, para aquele que me enviou. O verso 33 está se referindo à sua ascensão. 40 dias depois da sua ressurreição, ele foi assunto aos céus. Essa é a referência do verso 33. Jesus tinha plena ciência da sua missão. E ele está dizendo isso, que ele deveria permanecer aqui na terra por um pouco mais de tempo. Aqui, mais ou menos 6 meses, nós estamos na festa dos tabernáculos, que acontece mais ou menos no mês de outubro, de acordo com o nosso calendário, no calendário judeu, e Jesus seria crucificado e morto na Páscoa, mais ou menos em abril. Então, 6 meses, Jesus sabia o dia exato da sua morte. Tendo cumprido o plano do Pai, ele então retornaria ao Pai. E agora ele diz: ainda por um pouco de tempo eu estou com vocês, e depois disso eu retorno para junto do Pai. Então, tem 3 coisas aqui que estão embutidas nessa palavra de Cristo aqui que eu queria aplicar a nós aqui. Primeira coisa é o seguinte: o que ele quis dizer? Ainda por um pouco de tempo eu estou convosco. Jesus está afirmando aqui que o seu tempo estava acabando e que a oportunidade era agora. A oportunidade de vocês é agora, e ela pode ser perdida. Eu estou aqui por um pouco de tempo, logo ele seria traído, daqui mais ou menos 6 meses, entregue nas mãos dos pecadores, crucificado, morto, sepultado, ressurreto ao 3º dia, e seria assunto à presença do Pai. O meu tempo entre vocês é pouco, logo a oportunidade de me receber é agora. É agora. É isso, irmãos, que nós falamos em relação à segunda vinda de Cristo. Nós continuamos ensinando essas coisas que Jesus ensinou há 2000 anos. Nós ensinamos o mesmo. O tempo e a oportunidade é agora de você se arrepender dos seus pecados e receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Talvez alguns irão nos assistir aqui pelo nosso canal. Isso é importante você saber. O tempo é agora, porque esse tempo na agenda de Deus ele irá acabar. Ele está definido. E se você o rejeitar, para onde ele vai, você não poderá ir. Você não poderá ir. Que advertência, irmãos, domingo após domingo, sermão após sermão, Jesus continua sendo anunciado, notificando ao mundo que se arrependam dos seus pecados. E muitos continuam rejeitando, continuam fazendo oposição. Preparando esse sermão, eu estava pensando, você já imaginou naquele dia, você que ouviu sermão após sermão, domingo após domingo, você ouvir da boca dele: aparta-te de mim, eu não te conheço. Isso está registrado nos evangelhos. Aparta-te de mim, eu nunca te conheci. A oportunidade é agora. Ela pode ser recebida e ela pode ser perdida. Filhos, me escutem aqui, crianças,
Vocês tiveram a graça de nascer na igreja, num lar cristão. Alguns nem me entendem ainda, são bebezinhos. Mas enquanto estivermos vida, se estivermos por aqui ainda, eles haverão de ouvir isso também. Vocês tiveram a graça de nascer na igreja, crescerem ouvindo a palavra de Deus, a escola bíblica dominical. O Senhor de toda a terra entrou em aliança com os pais de vocês. Ele fez uma aliança com vocês. Não foi os pais de vocês que quis isso. Isso não existe. Foi Deus quem entrou em aliança. Então ele foi recebido. Permaneça com o Deus dos pais de vocês. Amem a Cristo. Amem a Jesus. Não abandonem a Cristo como muitos filhos de pais crentes fizeram, porque vocês serão julgados um dia se fizerem isso, e com maior juízo, porque vocês tiveram mais luz do que os outros. Vocês tiveram mais oportunidade do que outros. Eu estou aqui para avisá-los, aos pais, que parem de perder tempo com outras coisas e conduzam os filhos de vocês no caminho do Senhor. Porque quem se opõe a Cristo não pode entrar no reino de Cristo. Jesus também quer dizer outra coisa aqui com isso. Ele tem consciência que a sua vida, a sua trajetória nesse mundo está nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Está nas mãos de Deus e não nos líderes da terra, que o seu destino foi traçado por Deus e não foi traçado pelos homens, que a sua vida está no controle de Deus e não dos homens, que apesar de toda a oposição e dos planos para o prenderem e para o matar, ele seria preso e morreria no tempo designado por Deus. Quando você lê Atos, o texto que nós lemos, levantaram-se os reis da terra, Herodes e Pilatos, você vê na sequência, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Jesus disse: eu entrego a minha vida eu dou, ninguém a tira de mim, eu tenho o poder para entregar e para voltar a reassumir. Esse mandato eu recebi do meu Pai. João capítulo 10, versos 17 e 18. Confie totalmente que a sua vida está nas mãos do Senhor. Entenda isso, irmãos. Nada foge do escopo da vontade de Deus. Não tem 1 centímetro da sua vida que não esteja debaixo do controle de Deus. É Deus quem a caneta da história está na mão do Senhor. A sua vida está nas mãos de Deus, entenda isso. Enquanto você não entender isso, você vai passar uma vida toda aqui questionando o Senhor, por quê, e por quê. Entenda esse ponto. Entenda isso, por favor. Descanse no Senhor. Verso 34, em terceiro lugar, o que Jesus quis dizer: a vez de procurar-me, e não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. Primariamente, ele se refere aos judeus. Aqueles judeus um dia buscariam libertação, mas será tarde demais. Veja aí o capítulo 8, verso 21, só folhe uma página. De outra feita lhe falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu estou aqui por um tempo, o tempo de me receber agora. Depois disso vocês irão me procurar e vocês não me encontrarão. Não mais poderão me encontrar. Qualquer esforço para me encontrar será em vão. E esses guardas de vocês não podem ser enviados para onde eu estou, que é o céu. Eles não podem. Para onde eu estou, vocês não podem ir. Vocês não podem ir. É a mesma mensagem que nós pregamos hoje. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Você não poderá ir. A verdade é a mesma para aqueles que rejeitam a Cristo. Você que me ouve nessa noite, você que me ouve pelo nosso canal,
Um dia será tarde demais. Um dia será tarde demais. Cristo voltará. E nesse momento não haverá mais a oportunidade. Porque existe, irmãos, uma separação entre Deus e os homens desde o jardim. Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, Deus colocou querubins na entrada do jardim e uma espada, para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida. Que só Cristo, o mediador, pode quebrar com essa barreira. Quando você lê o livro do Apocalipse, você vai perceber lá no final a árvore da vida, para que aqueles que são dele tenham acesso a ela. Isso é teologia bíblica. Mas é por meio do mediador. Ninguém poderá chegar na presença do Pai rejeitando o seu Filho. Nós lemos também na liturgia, João disse isso em João 15, e ele vai escrever isso na sua primeira carta, capítulo 2. Quem nega o Filho, nega o Pai. Quem odeia o Filho, odeia o Pai também. Aquele que rejeita Cristo, rejeita aquele que o enviou. Por isso Jesus está dizendo: para onde eu estou, vocês não podem ir. Para onde eu estou, vocês não podem ir, ficarão de fora. Eu quero ler um texto com vocês, Apocalipse 22, verso 14 a 16, isso aqui expressa muito bem o que eu estou dizendo. Eu não gosto muito de sair do texto da exposição, mas são textos importantes para você guardar no coração, ter em mente. Apocalipse 22, último capítulo, verso 14 a 16. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Creia, se arrependa, para não ficar de fora. Essa é a primeira maneira que o texto apresenta o homem agindo em seu estado natural de queda, de pecado e de morte espiritual. Ele faz oposição a Cristo. Ele faz oposição a Cristo, e Cristo adverte que a oportunidade de recebê-lo para ser salvo é agora, e que ela pode ser perdida. E então onde ele estará, você não poderá ir. A segunda maneira que o texto nos apresenta o homem em seu estado natural é que o homem em seu estado natural não só faz oposição a Cristo, não só se opõe a Cristo, como o homem em seu estado natural não compreende as verdades espirituais. Ele não entende as coisas do Espírito. Vejam comigo aí, verso 35 e 36. Observe o pensamento do homem natural morto em seu pecado. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: a vez de procurar-me não me achareis, também onde eu estou não podeis ir? Eles não entendem. Jesus está falando da sua ascensão, da sua ida ao céu. Eles não compreendem, porque são cegos espiritualmente. Essa é a reação natural daqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Ouvem, mas não compreendem. Eles não entenderam nem a origem de Cristo, nem a obra de Cristo e nem o destino final, a sua ida ao céu. Para eles, as palavras não fazem o menor sentido, sabe? Não entra na mente, não cabe no coração. Você já passou por isso talvez. Você diz assim: como é que pode? Eu estou ensinando, eu estou mostrando, eu estou falando e não entra na cabeça, não entra. É isso aí mesmo.
enquanto Deus não dar vida e tirar o véu dos olhos. Talvez alguém aqui já tenha ficado frustrado com um parente, um familiar, ou um conhecido, um grande amigo, uma grande amiga que gostaria de ver na igreja salvo, professando a sua fé, e você fala e não compreendem. Estes judeus entenderam o que Cristo falou no sentido geográfico aqui, como se Jesus estivesse falando em ir para a dispersão. O que é a dispersão? A dispersão é uma nomenclatura que se refere aos judeus que foram espalhados pelo mundo, por todas as partes do Império Romano, entre os gregos, em várias partes do mundo, entre os gregos, os gentios que os judeus consideravam pagãos. Eles interpretaram errado. Esse é a diáspora, ou a dispersão, entre esses gregos, gentios, pagãos. E eles dizem, será que ao sair daqui ele irá... Não vai dar certo aqui. Será que ele vai tentar entre os gregos? Ensinar entre os gregos? Será que é isso que ele está dizendo? É o que Nicodemos passou, capítulo 3. Jesus disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Como é que eu posso entrar de... Eu não entendo isso. Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe sendo eu já velho? Ele não entende. E aí no capítulo 4, Jesus está falando com a mulher samaritana e diz assim, dá-me de beber. Aí estão conversando e Jesus disse, se você soubesse quem te pede de beber, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. E ela diz, você nem cântaro tem? Você é maior que Jacó, nosso pai, e o poço é fundo, como é que você vai tirar essa água? É isso, irmãos. Só que tem uma diferença aqui, é que como as palavras estão dispostas aqui no texto, eles estão em zombaria. Apresentam uma zombaria. Ao invés de se arrependerem diante de Cristo, da sua palavra, daquilo que Jesus está ensinando, eles não dão ouvidos, mas escarnecem. Eles não ouvem o que Jesus diz nos versos 36 e 34 e ainda escarnecem. Porque essa é a situação do homem em seu estado natural de morte espiritual. É cegueira quanto às coisas espirituais. Eles não entendem as palavras de Jesus. Nós lemos, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Nós lemos o porquê disso no capítulo 2, na liturgia. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que no seu tratado teológico, na carta aos Romanos, Paulo diz, não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. É claro, esse é o estado do homem natural, em morte espiritual. Mas você sabe qual que é a ironia da passagem? Eu vou mostrar para vocês. Com todos os privilégios que eles receberam, os judeus receberam, eles não creram e desprezaram. Mas muitos dos gentios, dos gregos, ouvirão o evangelho e crerão. Veja o livro de Atos. A expansão do evangelho por todo o Império Romano, com as viagens do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Já se você ler João no capítulo 12, já no verso 20, você vê os gregos já procurando Jesus, querendo conhecer Jesus. Vê aí, capítulo 12, verso 20, você vai perceber isso. Sim, um dia, pessoas de todas as tribos, raça, povos, nação e língua serão trazidas por Deus a Cristo, serão arrastadas por Deus a Jesus Cristo. Nós já lemos na liturgia em Amós capítulo 8, verso 11 e 12, vocês terão fome, não de pão nem de água, mas da minha palavra, vocês procurarão e não acharão. Agora leia comigo Amós capítulo 9, volte aí comigo em Amós no capítulo 9. Verso 11 e 12.
Amós capítulo 9, verso 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-as das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Agora veja como o Novo Testamento interpreta a profecia de Amós. Como é que Tiago faz isso no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, verso 13 a 16. É uma citação dessa passagem. É importante eu mostrar para vocês isso. Atos capítulo 15, verso 13 a 16. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Agora é Amós 9, 11 e 12. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Até o verso 16, restaurá-lo-ei. O que está acontecendo? Tiago, no primeiro concílio de Jerusalém aqui, que era a questão da entrada dos gentios na igreja, Tiago está interpretando a profecia de Amós, a respeito de que Deus um dia haveria de restaurar o tabernáculo caído de Davi. Tiago interpreta a profecia de Amós como se cumprindo na entrada dos gentios na igreja. A entrada dos gentios na igreja. João já disse isso. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos saber os que creem no seu nome. Não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade de homem algum, mas de Deus. No sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, 3.000 pessoas foram salvas. Então, a ironia é essa. Eles perguntam: será que ele vai ensinar aos gregos? É exatamente isso que acontecerá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, judeus e gentios, não só uma classe, não está restrita à nação de Israel, é judeus e gentios. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que aqui, irmãos, você vê um povo na festa solene fazendo oposição e não compreendendo as verdades espirituais. Não é diferente entre os povos ainda, entre muitos ainda o dia de hoje, porque esse é o estado do ser humano, esse é o estado natural. Mas eu repito, não desanime, não desanime. Você tem uma confiança que nenhum outro ser humano pode ter. Você tem ousadia para estar na presença de Deus. Você tem ousadia para pregar a palavra de Deus no poder do Espírito, e pessoas serem trazidas para a salvação pelo chamado do Espírito. Então não desanime com seu parente, não desanime com seu filho, que talvez esteja fora dos caminhos do Senhor, para quem você está orando, por quem você está anunciando. Continue pregando enquanto é tempo, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Ele é o poder de Deus para salvar. Somente pelo poder de Deus, irmãos, na pregação é que mortos são trazidos à vida. Enquanto você não entender isso, você vai sofrer, você vai se entristecer, você vai lamentar e carregar um fardo sobre os lombos. Somente por meio da pregação do Evangelho, Deus é quem traz mortos à vida, para que creiam no seu Filho. Essa é a única maneira de mortos que se opõem e não entendem, passarem a abraçar e receber o Filho de Deus e entender as coisas de Deus. É nascer do alto, é nascer de novo, é nascer de cima, ser ressuscitado da morte para a vida. Mas esse tempo findará, esse espaço de tempo findará.
Cristo retornará para receber aqueles que são dele, aqueles que o receberam, e aqueles que fizeram oposição, aqueles que o rejeitaram, aqueles que o zombaram sem entender, o procurarão e não o encontrarão, e não poderão ir onde ele está. Para concluir aqui, hoje nós aprendemos como age o homem em seu estado natural de queda, de pecado e de morte. Nós aprendemos nessa noite que o homem, em seu estado natural, age de duas maneiras. Primeiro, ele faz oposição a Cristo. E segundo, ele não compreende as verdades espirituais, as coisas de Deus, as coisas espirituais, e com a séria advertência de Jesus quanto a estas ações. Cristo sofreu oposição, você sofrerá oposição, a igreja sofrerá oposição enquanto houver mundo. A palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Se você passar por isso um dia, ou se você talvez estiver passando por isso, lembre das palavras de Jesus: se o mundo vos odeia, saibam que antes de odiar a vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Eu escolhi vocês do mundo. Eu dele os escolhi. Por isso o mundo odeia vocês. Agora lembrem, o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Agora, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Esse é o entendimento, este é o conselho. Você foi escolhido, escolhida do mundo. Por isso essas coisas lhe sobrevêm. Da mesma forma, anuncie. Da mesma forma que há oposição, aqueles que Deus tem plano de salvar virão pela pregação do Evangelho, mas você precisa pregar o Evangelho. E eu queria lembrá-lo aqui mais uma vez, lembre que você está pregando a mortos. Irmãos, lembrem que você está pregando a mortos, não a vivos, biologicamente sim, mas espiritualmente a mortos. E morto não fala, morto não vê, morto não levanta, morto não entende, morto não ouve, morto não compreende. Ele precisa receber vida. Ele precisa receber vida. Você tem que ter isso em mente. Porque é por isso que você e eu seremos rejeitados, zombados e não ouvidos. Mas não desanime, porque quando você ter isso em mente, que você está pregando a mortos, então de fato você passará a crer no poder de Deus para salvar, e não no poder da sua eloquência. Esse é o problema. Tem cristãos entendendo que tem a ver com a eloquência do pregador, ou com o mérito humano. Morto não aceita Jesus, irmãos. Ele tem que receber vida para então crer, se arrepender e crer. Se você entender isso, você inculcará na sua mente que a salvação pertence ao Senhor, e você pregará o Evangelho. Você não inventará moda, você não vai precisar inventar outros meios para atrair, porque é o que Jesus disse para Pedro: foi o Pai quem te revelou. Foi o Pai quem revelou a você, Cefas. É de Deus, não é da carne nem do sangue, é de Deus. Se você hoje creu, é porque Ele veio ao seu encontro com graça. Deus abriu os seus olhos, tirou o véu dos seus olhos e você pôde crer. E o conteúdo, o que você anuncia? Primeiro, ele é cristológico, fala sobre Cristo. Jesus é Deus homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ele é o Senhor e Salvador. Segundo, é soteriológico, é salvação, tem a ver com a salvação. Cristo é o único caminho que reconcilia o homem caído desde o jardim do Éden com Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E o seu conteúdo também é escatológico, tem a ver com as últimas coisas. Anuncie que a oportunidade é agora, que o tempo é agora.
porque por um pouco de tempo Ele voltará e Ele consumará todas as coisas. Eu digo a vocês, Cristo veio, cumpriu a vontade do Pai, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, os céus recebeu o Rei da Glória. Os céus, cumpriu-se os salmos, entrou o Rei da Glória, levantai, ó portas, as vossas cabeças, entrou o Rei da Glória nos céus. Mas Ele retornará, Ele voltará, para que onde Ele esteja, estejamos todos nós que cremos. Mas se você não crer, a oportunidade será perdida, você não achará, e onde Ele está, você não poderá ir. Aqui está a tática certa para vencer o jogo da vida, onde o vencedor estará na glória com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, fique de pé.